Paz e graça, irmãos queridos, paz e graça. Louvado seja o nosso Deus, bendito seja o Senhor Jesus. Hoje é um dia chuvoso, temos alguns bancos vazios, mas o nosso coração cheio da expectativa das bênçãos do Senhor. Quero orar ao Senhor e apresentar a Ele este culto. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado por este dia que o Senhor nos dá e a certeza de nele termos a Tua presença, porque o Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação. E isso implica em dias de chuva, em dias de calor, em dias de muita gente, em dias de pouca gente, porque o Senhor é bom e cumpre aquilo que prometeu. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, abençoe o ajuntamento do Teu povo aqui. E aqueles que desejariam estar conosco, mas estão em viagem, de férias, estão com família, estão enfermos, escalas de trabalho, o que inviabilizou a presença deles. Que o Senhor os visite, que o Senhor os abençoe, igualmente a nós aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos notícias dos irmãos que estão em São Félix do Xingu. Recebi fotos hoje, a turma está fazendo treinamento para a partir de amanhã ir para o campo aberto, no evangelismo direto, no contato direto. Ore por isso. Eles estão precisando da cobertura de nossas orações para que o Senhor os proteja, o Senhor os abençoe e por eles possa estender a sua graça àquele povo, naquela região tão distante, mas tão querida do nosso Deus. O presbítero Roberto tem enviado informações junto com a Laí, mandado fotos inclusive, e nós vamos disponibilizar nos canais da igreja. Deus possa abençoá-los. Trago notícias também do Anderson. Ele está em casa, precisando de nossas orações. Eu soube que houve uma melhora acentuada no seu estado de saúde, isso nos alegra. Orem pelo presbítero Aderbal. A Beth também está muito bem, está melhor. Sentiu um pouco de tontura ontem, hoje ela não sentiu nada. Pôde vir participar do culto e da escola dominical pela manhã, graças a Deus. Ela foi para um trabalho de famílias, chegou em casa às 5h15, eu quase que topei com ela na porta. Então não pôde estar conosco. Deus possa abençoar. Pastor Vinícius acabou sendo contagiado com esta Covid, está bem, teve 2 dias
um tanto debilitado, com febre, dores no corpo e tosse, mas já se recupera. Hoje ele não teve sintomas. Na sexta-feira ele fez o exame e deve receber o resultado amanhã ou logo em seguida. Ore para que o Senhor possa completar a obra. Nossa irmã Nadir Moreno, precisa de nossas orações. Ela não está bem, está bem debilitada, acamada, precisando de que a gente expresse nossa oração para que o Senhor possa abençoá-la, tanto ela como a sua irmã Nide. Orem por eles. E só uma recomendação pastoral. Os números de Covid, eles aumentaram. Um crescimento muito grande. Juntou-se o Covid a esta gripe chamada influenza. Não sei quantos de vocês ouviram isso ou se vacinaram por conta dela. Mas há um crescente contágio, o que tem lotado alguns hospitais. Não é fatal, não é letal como as ondas anteriores, mas requer cuidado, porque nem todos têm a segurança de imunidade que você tem. Então, ore por isso e se previna. Vamos ainda observar o uso de máscara, manter o distanciamento, observar esse aspecto que é tão necessário, se não pela sua vida e saúde, mas pela vida do outro. O pastor Vinícius e a Débora são novos e cheios de saúde, e a Débora, mesmo grávida, teve menos sintomas do que o esposo. Então, ele teve febre 2 dias seguidos, ela não. Ela sentiu um pouco de dores, um pouco de cansaço, mas está bem, já está recuperada. Ele pegou 2 dias de febre um pouco alta, que o levou ao hospital, inclusive. Tá bom? Então, ore, tome cuidado em relação a isso. Tá bom? Contamos com os irmãos acerca disso. É um conselho pastoral. Após o culto de hoje, eu quero recomendar que a gente evite essa aglomeração na porta da igreja. Hoje é um dia bem delicado por conta do que aconteceu pela manhã. Eu conto então com a compreensão e com a cobertura de oração dos irmãos. Tivemos que tomar algumas posições mais enérgicas acerca de acusações feitas a alguns irmãos, acerca de palavrões, impropérios, desnecessários. Então, nós precisamos tomar algumas medidas e é provável que, por conta dessas medidas, haja retaliação. Então, ore, vamos hoje evitar terminou o culto, até por conta do Covid, da influência, você terminou aqui, a gente já vai para casa, tá bom? Eu conto com a compreensão e orações dos irmãos, tá bom? Por gentileza, abra a sua Bíblia. Coríntios capítulo 9. No boletim, irmãos, saiu uma notícia com data errada. E o erro foi meu. Nós informamos que a junta diaconal teria uma reunião no dia 10. Eu já havia feito a escala e passado para todos os diáconos que a reunião primeira é dia 20. E estava certo disso. E eu coloquei 20. Mas o meu computador entendeu 10. Não entendi o que ele entendeu. Eu falei 20, ele entendeu 10, ele colocou 10 e saiu 10. Quando eu estou ouvindo para a correção, depois de editado, é que eu vi que havia saído 10. Então, não teremos reunião no dia 10 da junta, e sim no dia 20, tá bom? Muito obrigado pela compreensão dos irmãos e perdão por este erro. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Versículo número 7. Há muitos anos, esta igreja faz recolhimento dos dízimos no segundo domingo de cada mês. Este tempo de pandemia fez com que a nossa primeira opção
fosse por transferência bancária, depósito, Pix. E isso tornou esse momento diminuto. A gente compreende e até apoia. Mas algumas pessoas ainda preferem o carnê, ainda preferem trazer, tem algumas dificuldades. Quem assim preferir, nós louvamos a Deus. Eu queria então ler esse texto de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Até aqui só. Dar com alegria, devolver o dízimo com alegria, com gratidão, sentimento de que nós estamos participando de algo que é maior do que a gente, algo que vai continuar depois da gente, algo que já existia antes da gente. A obra de Deus, ela é maior do que o obreiro. Maior do que o obreiro. Ela existia antes e vai existir depois do obreiro. Obreiros passam, mas a obra de Deus, ela permanece, assim como sua palavra. Quero convidá-los a colocarem-se em pé, por gentileza. Quero convidar o diácono Marcos Rony, que venha aqui à frente, por gentileza, consagrar ao Senhor os nossos dízimos, nossas ofertas. Aqueles que trouxeram, por gentileza, ponham no gasofilácio. Os que já fizeram, aceite nossa gratidão por isso. E nós vamos cantar o hino de número 337. Enquanto estamos cantando, os irmãos podem providenciar os seus dízimos. 337. Maior amor a ti. Obrigado. Não, durante. Do ofertório não é o 337? A oração agora. Assim, agora que eu entendi. Obrigado. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de te servir. Obrigado pela sua provisão, que tem sido abundante nas nossas vidas. Obrigado pelo privilégio de podermos contribuir com a sua obra. Abençoa, Senhor, os dízimos e as ofertas que serão colocados aqui, que eles possam ser aplicados com sabedoria pela mesa administrativa. E abençoa também a cada um de nós, Senhor, para que nós continuemos tendo a provisão tão boa que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Maior amor a ti, maior amor, almejo ter aqui
noite, irmãos. Então, vamos dar início ao nosso período de louvor. A palavra do Senhor diz que o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. O Senhor que mantém para sempre a sua fidelidade. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Descansando no poder de Deus, Ele tem prazer em me proteger. Descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do
Em 2 Coríntios 7:1, nós lemos que purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O tema deste ano aqui em nossa igreja é a santidade. Vamos cantar este hino como uma oração, pedindo a Deus que nos ajude a buscar a santificação. Tempo de ser santo, tu deves tomar, com Cristo vivendo, seu livre estudar, em tudo segui-lo, com gosto e prazer, e as bênçãos de Deus receber. Tempo de ser puro, tu deves achar, a sós com teu mestre, muito frequente está, os olhos bem fitos em Deus sempre ter, teus atos provando seu grande poder. Tempo de ser forte, tu deves buscar, ao mestre seguindo, por onde guiar, o gozo ou tristeza, sempre obedecer ao seu bom conselho, com fé recorrer. Tempo de ser útil, tu deves guardar, calmo e resignado, em todo lugar, e cheio da graça, que vem pelo amor, os passos seguindo no teu Salvador. Amém, irmãos. Muito obrigada. Podem sentar. Obrigado. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 45. Gênesis 45. Opa, desculpa. Os 9 primeiros versículos. Gênesis 45. Eu não sei como é que está a sua família, como é que ela passou 2 anos de pandemia. Quais foram os sons que se ouviu da sua casa? Quais foram os cheiros exalados nos seus relacionamentos nesses últimos 24 meses? Como é que está a sua casa? O que você responderia? Não precisa responder para mim, mas ao responder para você mesmo, qual seria a resposta? A minha casa vai bem. A minha casa não estava preparada para 2 anos de trabalhos em casa.
Não estávamos preparados para o papai ficar em casa 2 anos, trabalhando em home office. Não estávamos preparados. Para a gente era muito bom vê-lo sair e depois voltar. Mas ele chegou e ficou 2 anos. Como é que ficou? Encontrei um certo senhor que não se preparou para a aposentadoria. Não preparou a cabeça dele. E quando a aposentadoria chegou, ele quase fica doido. E quase põe todo mundo doido em casa. Ele disse que estava com saudades do trabalho. E por muito tempo ele levantou para sair, saiu e voltou. Sabendo que estava de férias, mas ele tinha que fazer esse percurso porque não preparou a cabeça. Como é que está a tua casa? Os teus relacionamentos? Eu queria ler esse texto. E depois de muitas lutas e atritos que essa família passou, tirar algumas lições para nós neste ano de santificação. Tá bom? Olha aí. Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram aterrorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra. E ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Apenas até aqui. Obrigado pela vida de José. Obrigado por esse texto ter escrito para nós, depois de tantas lutas, tantas divisões e atritos, tanto sofrimento e dor, tanta separação e afastamento. Depois disso, o abraço, o choro, depois disso, o beijo, porque houve perdão. Senhor, eu quero experimentar esta mesma graça para mim, a minha casa, para os meus irmãos e suas casas. Eu rogo isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus está trabalhando intensamente para a redenção da família. Deus ama a família. Ama de uma forma extraordinária. É a ideia dele. E a nossa luta não é contra sangue e carne.
e sim contra os principados e potestades que, dentre as suas ações, tenta desarticular, dividir, destruir a família que Deus criou. Quando o Senhor chamou a nosso pai Abraão, falou para ele que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. Todas. Aonde tem uma família, seria abençoado por Abraão. Consegue imaginar isso? Quando a arca volta para Israel, Davi faz uma grande festa. Ele distribui carne, bolo e passas para as famílias. E dizia para eles, vão para casa, vão comer em casa. Aqui está, ó, eu dou o suprimento, mas vão para casa. Celebrem isso em casa. Quando ele fez tudo isso com as famílias de Israel, ele disse, agora eu vou para a minha família. E diz o texto que ele saiu para abençoar a sua casa. Chegar em casa para ser bênção. Esta é a ideia que eu trago para vocês como proposta para 2022. Chegar para ser bênção. Investir em que a sua casa, a sua família, seja um porto seguro das tempestades que a gente enfrenta longe, fora de casa. Tornar o ambiente da sua casa o melhor lugar do mundo. Melhor do que o trabalho, melhor do que a igreja, melhor do que qualquer lugar. A sua família. O espaço em que você chama de minha casa. Eu quero trabalhar isso. A Escola Bíblica Dominical está trabalhando isso desde o início de dezembro. Através daquele livro do pastor Davi Merck, Lar, Família e Casamento. Todos os domingos do mês de dezembro, janeiro, fevereiro, julho e agosto serão para isso. Nós vamos trabalhar isso. Relacionamentos, santificando você a partir do relacionamento doméstico, da sua casa. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro se você vier a perder esses valores dentro de casa. Tem gente que investe tudo que pode, tudo que sabe fora de casa, mas dentro de casa não tem a mesma disposição, não faz o mesmo investimento. A família foi algo que Deus criou, Ele providenciou isso. E aí, esse texto aqui mostra uma divisão que aconteceu, algo natural, irmãos, natural, muito natural. Principalmente numa família com 13 irmãos. Jacó teve 13 filhos, 12 eram homens. E nasceu uma menininha lá, bonitinha, chamada Diná. 13 homens e uma menina, um pai e uma mãe. Consegue imaginar a hora do banho? Né, Lilian? Consegue imaginar a hora da refeição? É uma festa. A minha casa recebeu 10 pessoas. Gente, colocava banco aqui, banco aqui, banco aqui, banco aqui, e copo de tudo quanto é cor, prato de tudo quanto é jeito. E tinha uns que não gostavam de uma coisa, outros não gostavam de outra, mas o prato era um só. Esse movimento é muito bom para a nossa alma. Muito gostoso. Faz falta isso para a nossa alma. E dentre esses 13 irmãos, tinha um que trazia as peraltices dos irmãos para o pai. Oh, meu irmão fez isso, isso, isso. E o pai, então, o pai, em vez de cortar, ele gostava de ouvir e beijava o filho. E o filho achou que aquilo era uma grande coisa e continuou trazendo a ponto de causar um mal-estar e depois uma raiva e depois um ódio, um desejo de matar.
E para complicar, o pai ainda fez uma roupa diferenciada para ele entre todos. Uma cultura diferente. Às vezes, famílias, elas têm as suas próprias culturas. E essas culturas, embora diferentes umas das outras, nem todas são muito boas. Nosso pai Abraão tinha uma natureza de erro. Ele cometeu um deslize com a sua esposa. E esse deslize não foi tratado e ele passou para o seu filho. E o seu filho Isaque cometeu o mesmo deslize que seu pai. Não sei se o pai falou para ele, ele aprendeu, mas ele mentiu acerca da sua esposa, colocando a sua esposa em risco diante de outros homens, a benefício da sua própria segurança pessoal. Lembra do problema, né? Passado de pai para filho. Jacó tinha um problema cultural também. E esse problema foi passado para os seus filhos. E ele é visto da mesma forma, não tratado. Uma cultura errada. Tinha falhas de caráter que passou para o seu filho. Abraão tinha preferências, e Isaque tinha preferências, e Jacó tinha preferências. Alguém precisava nascer dali para romper com esta cultura do erro. E a pessoa menos provável era José. José se levantou para quebrar todo tipo de cultura. Depois de José, esses erros que foram chegados até ele não foram adiante. Ele foi vendido como escravo. Ele foi passado adiante. Mas a Bíblia narra a redenção da família a partir de José. Por favor, abra a sua Bíblia, volte um pouquinho aí, em Gênesis 37. Versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, história de Israel. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos de seus irmãos. Observe como é que começa. Essa é a história de Jacó. Pronto, ele interrompe Jacó, Jacó sai de cena e entra o redentor dos patriarcas. Aquele que houve de redimir a sua família. Essa é a história de Jacó. Aí ele narra a história não de Jacó, mas de José. E eu queria fazer isso hoje aqui com vocês. Ver em José a possibilidade de a ação de Deus na redenção daquela família. Porque ele saiu da casa paterna para a cisterna. Os irmãos tinham ódio por ele a ponto de querer matá-lo. E planejaram matá-lo. E jogaram numa cisterna sem água para matá-lo. O mais velho dos irmãos evitou que isso acontecesse. E ele tinha desejo de retornar e tirá-lo de lá. Só que passaram os primos deles, lembram dos ismaelitas? Filho do outro filho de Abraão, os ismaelitas passaram em direção ao Egito e eles aproveitaram então e venderam. Ainda tiraram um proveito financeiro e o venderam por quantas moedas? 20 moedas de prata. Venderam e tiraram a roupa e aspergiram sangue e colocaram lá e falaram para o pai que ele havia morrido. Ele saiu da casa do pai para a cisterna. A expectativa de vida de um dia para o outro mudou. Agora ele era escravo. Da cisterna onde ele estava, ele foi vendido para o mercado. Ele é escravo. De filho preferido a um escravo preso. E ele vai então para a casa de Potifar, que era uma espécie de gerente
ou primeiro-ministro de lá, do Egito. E ele foi colocado sobre os negócios de Potifar. E ele abençoou o Potifar. E abençoou a casa de Potifar e tudo o que ele tinha. Da casa de Potifar, do serviço doméstico da casa de Potifar, ele foi para a prisão. Porque houve uma acusação de que ele havia violado a confiança do seu patrão e colocado as mãos em lugares que ele não podia colocar. O patrão sabia da sua lealdade, mas entre a lealdade de um servo, de um escravo, e a palavra da esposa, pesou-lhe no coração a palavra da esposa, mesmo tendo ele conhecimento de quem ela era. E ele ficou então na prisão. E ficou um tempo razoável na prisão. Da casa paterna para a cisterna, da cisterna para a prisão, da prisão para o palácio. Ninguém imagina que uma pessoa, numa situação de prisioneiro, vai sair para o palácio, sendo o governador de todo o Egito, o segundo homem da maior nação daquela época, um ex-detento. Simplesmente porque ele resolvia problemas de sonho. Esse próximo ano nós vamos eleger o presidente. Qual que é o critério que nós exigimos? Que ele decifre sonhos. Pensam nisso? Vamos votar em um homem que decifre sonhos. Não, nós não queremos isso. Mas o Egito precisava disso. Porque o Senhor da história agiu com toda a sabedoria e soberania, providenciando uma redenção da família lá de Canaã. Havia uma cultura do erro. E o Senhor então traz José para o Egito. Trabalha o caráter de José no Egito. Depois de tudo isso, então o Senhor abençoa a família. Porque José, ele é abençoado na casa do pai. Apesar da raiva e ira dos irmãos, ele é abençoado. Ali ele teve os sonhos de Deus, sonhos extraordinários. Pode ser que ele não tenha tido muita sabedoria em lidar com isso, ou em para quem contar os sonhos. Pode ser que ele tenha se achado o filhinho do papai. E isso trouxe problemas para ele. Mas ele era um homem abençoado. Abençoado na casa do pai. Abençoado na cisterna. Quando uma sentença de morte é revogada para uma escravidão. Abençoado na cisterna. Mesmo com a ausência do irmão mais velho que queria poupar-lhe a vida, os outros o vendem. E como ele mesmo disse, Deus estava conduzindo tudo isso. Não sintam culpa, porque Deus estava à frente, adiante de tudo isso. Abençoado na cisterna, abençoado no mercado. Ele foi vendido para o superintendente do tesouro do Egito, um homem chamado Potifar. E a Bíblia diz que a casa de Potifar foi abençoada. O homem abençoado, ele abençoa quem está ao seu redor. A esposa sábia edifica a sua casa. O homem prudente abençoa os seus filhos. Uma árvore frondosa é bênção para quem está debaixo dela. Não é só para ela. A bênção que chega a você, chegará por você também. Outros serão abençoados por sua causa. O Senhor prometeu abençoar até 1000 gerações dos que forem leais, obedientes a Ele. 1000 gerações eu visitarei a misericórdia dos pais nos filhos até 1000 gerações. É assim que eu compreendo algumas pessoas que são carga torta, mas são abençoados. Eu conheço gente enrolada, mas que era abençoado. Que era abençoado.
O cara é capaz de cavar um buraco numa pedra e dar água. Eu fico assim, meu Deus, não é possível. Esse cara é uma carga torta. Isso é um zero à esquerda. E tudo que o sujeito faz é bem sucedido. A única razão que eu tenho é essa. Porque alguém lá atrás foi fiel ao Senhor. E o Senhor está cumprindo aquilo que Ele prometeu. Está abençoando a sua descendência. Eu vou abençoar você, Abraão, e eu vou abençoar a sua descendência. Ele confirmou isso em Jacó. Ele confirmou isso em Isaac e Jacó. Vou abençoar a sua descendência. E às vezes nós, os pais, se tem uma bênção só, que seja para o nosso filho. Eu quero que o meu filho seja melhor do que eu. Eu quero que ele seja mais reconhecido do que eu. Que ele cresça muito mais do que eu. Ou porque eu ouvi um tempo em que ele era chamado o filho do pastor. Ah, esse aqui é o filho do pastor. Esse aqui é o filho do pastor. Algumas pessoas no Rio vendiam para ele por causa do meu nome. Nem sabiam quem era Delosteni. Até porque é muito difícil gravar um nome como esse. Mas é o filho do pastor. Vende porque é o filho do pastor. Mas eu quero ser reconhecido como o pai do Delosteni. Tenho certeza absoluta que você deseja isso para o seu filho. Que ele seja maior do que você. Que você seja reconhecido como o filho dele. Aí ele foi abençoado na casa de Potifar. E abençoou tudo. Aí Potifar o colocou como mordomo-chefe. Mordomo-chefe. E o Potifar falou para ele, você pode administrar tudo. Você não tem, só tem uma coisa aqui que você não mexe. Essa coisa é a minha esposa. Ela quem mexe sou eu. Você mexe em tudo. Nela não. Não há de ver que aquela doida colocou os olhos nele. Foi. Ela colocou os olhos nele e começou a... Só que ela é a patroa, né? Como é que você sai quando o patrão faz isso? Ele, não nesta área, mas quando ele te leva a fazer coisa que você não aprova. Tipo, diga que eu não estou. O telefone toca e você atende, é para o senhor, diga que eu não estou. E aí? Olha, ele está dizendo que não está. Como é que você faz? O meu pai, que não conhecia Jesus, num tempo ele devia algumas coisas, algum dinheiro, e as pessoas ligavam lá para casa, 721-2500, telefone da nossa casa. Olha só que minha cabeça. 721-2500, era o telefone da minha casa. As pessoas ligavam e diziam, o Valdemiro está aí, ou o VV, e ele dizia, diga que eu não estou. Aí eu me converti e resolvi não atender mais telefone. Não atendia mais telefone. Aí eu não sei se eu acertei, porque eu não mentia, mas levava o meu irmão mentir. Aquela mulher colocou os olhos, mas ele foi abençoado ali. Até que um certo dia, ele foi para a prisão por não ceder aos encantos dela. E lá na prisão ele foi abençoado. A Bíblia diz que o delegado colocou todos os presos sob a tutela de José. Diz a Bíblia que ele limpava as demais celas e cuidava de todos os detentos. Ele respondia, ele tornou-se uma ponte de ligação. Ele que fazia o serviço de alguns guardas lá. Abençoado lá. Aí dali ele foi para o palácio e foi abençoador. Abençoado e abençoador no palácio. Aí chegamos ao capítulo 45. Quando vocês conhecem muito bem a história. E ele não tem nenhuma mágoa no seu coração.
Eu li essa história algumas vezes e eu disse, eu quero esse coração para mim. Nenhuma mágoa. Não se sentiu ofendido. Que coisa maravilhosa, quando você não se sente ofendido com a ofensa. Que coisa maravilhosa. Eu experimentei isso hoje. Alguém me ofendeu. Eu olhei para dentro, não senti ofensa. Não senti. Paulinho estava comigo. Foi impropérios pesados, mas eu olhei para dentro de mim, tinha misericórdia. Não estou falando porque eu sou pastor, nem porque eu estou aqui diante da Bíblia. Não. Deus é minha testemunha. Eu olhei e não tinha ofensa. Graças a Deus por isso. O Senhor faz isso. Não é obra humana, é ação de Deus. É o Espírito de Jesus que perdoa, é o mesmo que habita em nós. Aí José perdoou os seus irmãos. Eu queria tirar algumas lições para nós. Eu não sei como é que foi o seu ano, ou esses 2 anos, como é que ficou o ambiente, como é que você falou para o esposo que acabou o leite, e ele não pôde sair para comprar o leite no tempo que você queria. Não sei como é que ficou o seu relacionamento quando aquela lâmpada queimou e você precisava da lâmpada trocada naquele momento e você supôs, já que ele está em casa, é a pessoa para trocar a lâmpada. Aí você o acionou, mas ele disse, estou em reunião. Mas como em reunião? Como? Como você não vai atender? Acabou o gás. Aí você chegou lá no escritório, fechado, você bateu e entrou e disse, acabou o gás. Aí ele disse, estou em reunião. Aí ela disse, então não tem comida. Aí você pensa, o que ela faria se eu tivesse da empresa? Porque eu não teria como vir para cá. Por que ela não faz isso comigo aqui? Aí o conflito começa a gerar-se dentro de você. Não sei como é que você lidou com isso. Eu não sei. Mas aquela família, eles enfrentaram vários tipos de problema. E eles se mantiveram afastados. E houve raiva, e houve ódio, e houve traição, e houve mentira. E foram capazes de vender um ao outro. Mas aqui no capítulo 45 em diante, a restauração começa, porque José estendeu os seus limites para além das paredes da sua casa. Ame a sua família. A maior riqueza que você tem é essa. A maior riqueza que você tem. Daqui a 30 anos, você vai estar, dependendo da sua idade hoje, de óculos, de aparelho auditivo, e os netos ao redor da mesa. Não tem riqueza maior do que essa. O dinheiro não compra isso. Não compra. Quando José se deu a conhecer, a expectativa da sua alma foi tamanha que na casa de Faraó se ouviu os seus gritos. Ouviu o seu choro. Os egípcios na casa de Faraó. Não sei que distância era. Mas eu fico imaginando o grito. Primeiro ele bradou dizendo, saia todos os funcionários. A turma saiu, ele ficou só com seus irmãos. E ele disse, sou eu, José. O pessoal não acreditou. Ficaram aterrorizados. Aí ele deu a outra prova. Vocês me venderam, sou eu mesmo. Mas fiquem em paz, não se punam, não se culpem, porque Deus agiu antes de vocês, preparou tudo e usou vocês para que eu chegasse aqui, para a preservação da vida. Ele tira a culpa do outro. Eu quero aprender isso. Eu quero que você aprenda isso.
Tire a culpa do culpado. Porque o culpado sabe que errou. O culpado sabe do tamanho da sua culpa. Você não precisa colocar mais culpa em cima do culpado. Ameniza a culpa. Ponha graça. Os irmãos erraram com ele, mas ele não se sentiu assim. Os irmãos o traíram, mas ele não se sentiu traído. Os irmãos o ofenderam, mas ele não se sentiu ofendido. Ele é capaz de perdoar, mesmo que os irmãos não lhe tenham pedido perdão. Porque ninguém fez um pedido formal de perdão. Ô José, perdão. Perdão, nós erramos mesmo. Nós pecamos contra você. Desculpa aquele murro que eu dei em você que te fez cair na cisterna. Desculpa. Ninguém pediu perdão, mas ele perdoou. A graça se antecipa. Faça isso na sua casa. Ame a sua família, a ponto de perdoar, mesmo que não tenha feito um pedido formal de perdão. Ou seja, tenha o coração disposto a perdoar. Tenha essa disposição de amar, mesmo naqueles momentos que não são tão amáveis assim. Davi, ao entrar com a arca em Israel, a sua esposa o censura da janela. Da janela onde ela estava, e ele passa na rua, ela lança aquele olhar 43 que fuzila a pessoa. Ela olha para ele e o fuzila com o olhar. Aquele olhar que o meu pai tinha a mim quando eu errava. Meu pai não precisava falar, ele só olhava. Eu tremia dos pés à cabeça, dizia, hoje eu apanho, porque aquele olhar me disse isso. Hoje o pai olha, joga a sandália, joga a cadeira, e o cara está nem aí. O cara não percebe que errou. Há uma cegueira acerca disso. José perdoou, Davi perdoou. Diz a Bíblia que apesar daquele olhar, ele foi para casa para abençoar a sua esposa e levou o que ele deu para as outras famílias. Segunda coisa, estenda a sua esperança para além das circunstâncias que você está vivendo. Estenda os limites além das paredes. Ame a sua família. Perdoe, mesmo que não pediram perdão. Mas tenha a disposição de perdoar. Diante de Deus, faça isso. Ore pelo erro dos seus filhos. Peça perdão a Deus pelo erro dos seus filhos. Aprendi isso com Neemias. Ele orava pelo povo que errou. Davi fez isso. Jó sacrificava, inclusive, pelos seus filhos. Pai, perdoa-lhes, porque nem sabe o que estão fazendo. Aprendemos isso com quem? Com nosso Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão fez a mesma coisa. Não lhes impute isto por pecado. Vamos orar pelas famílias, orar pelos filhos. Estenda a sua esperança além das circunstâncias. Olhe para o Senhor. Ele está abençoando a sua família. Vá além disso. Curve sua cabeça, por gentileza, meu irmão. Por favor. Deixa eu pegar uma aguinha. A maior riqueza que você tem é a sua família. Eu queria que esse ano, você que esteve em casa esses últimos 24 meses, e que certamente tornou o ambiente melhor do que o que ele era sem você lá, não conserve lembranças amargas, não conserve as palavras duras que você ouviu, isso vai azedar a sua alma.
Traz isso para Jesus, lança em Jesus. Mesmo que você seja esquecido, como José foi esquecido. Ele desvendou o sonho do copeiro, e foi bom o sonho. O padeiro gostou do sonho e pediu para decifrar o sonho, mas não foi tão bom assim. Aí o copeiro esqueceu dele. Agora, no governo, ele tem a chance de se vingar dos seus irmãos, de se vingar da esposa de Potifar, de se vingar de Potifar, de se vingar do copeiro, mas ele não faz isso. Ele tem um coração perdoador. É tipo de Cristo. Ele rompe com aquela cultura das coisas erradas. E ele abençoa os irmãos, abençoa Potifar, abençoa o copeiro, abençoa o Egito, abençoa a terra toda. Toda a terra foi abençoada, porque o Egito tornou-se o celeiro do mundo todo, por conta de um homem chamado José. Faça isso como ele. Ame a sua família e invista no bem-estar dela. Perdoe a sua família, mesmo que não peçam perdão. Tenha esse coração perdoador. Sempre que depender de você, tenha paz. Seja acessível. Senhor nosso Deus, a história de José é uma bênção para nós. Por conta do seu amor, da expressão do seu perdão, porque ele não conservou nenhuma mágoa no seu coração contra os irmãos que o venderam, nem contra a esposa de Potifar que o traiu, que mentiu acerca da integridade dele. Não ficou ressentido com o copeiro, a quem ele pediu em seu favor que falasse a Faraó. O copeiro esqueceu e ele ficou lá. Mas ele não se ressentiu, não se sentiu magoado. E o Senhor continuou dando sonhos, até que ele decifra o sonho do presidente da nação, o Faraó. E ele é colocado como o segundo homem, governador de todo o Egito. Mas aquilo não subiu à sua cabeça. Ele não se vinga, porque não ficou mágoa. Ajude-nos a tirar lições para nós deste homem. Dá-nos um coração assim, que não se ofende com a ofensa, que não se magoa com a mágoa, que não se sente humilhado com a humilhação, que não se sente traído com a traição. Só o Senhor pode fazer isso conosco. Queremos, como Davi, sair daqui para abençoar a nossa casa, ser bênção para a nossa família. Queremos trabalhar e investir para que o ambiente da nossa casa seja uma bênção para cada um de nós. Eu suplico isso por mim e pelos meus irmãos que aqui estão e pelos meus irmãos que estão em casa. Queremos ser uma bênção, sair daqui com esse propósito. Vou abençoar a minha família e abençoar outras famílias através do Evangelho da Paz, da salvação em Jesus. Eu te peço isso com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 432, Amor Fraternal. Muito obrigado por sua presença. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para podermos cantar.
Amém. Mais uma vez, obrigado por sua presença. Queremos orar, abençoando a sua vida, pedindo que o Senhor dê a você uma semana dirigida e protegida pelo Senhor. Quero convidar a Simone, que vem aqui à frente, minha irmã. Ore ao Senhor para que abençoe a sua igreja, os nossos irmãos que estão em São Félix do Xingu e a semana do povo de Deus aqui. Por favor. Senhor, nós te somos muito gratos pela tua palavra que chegou no nosso coração. Nós te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos perdoa. E por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a perdoar. Nos ajude, ó Deus, a praticar a tua palavra em cada momento da nossa vida. Nós rogamos as tuas bênçãos, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão em missões. Não só, ó Deus, aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Especialmente os nossos irmãos aqui da igreja que estão nessa missão em São Félix do Xingu, que o Senhor os ajude, os abençoe, dê a eles, ó Deus, entendimento do trabalho, como deve ser feito, e que, ó Deus, eles retornem para o nosso meio, contando as bênçãos que o Senhor realizou ali, porque sabemos que o Senhor tem um propósito grandioso, maravilhoso, ó Deus, na vida daquelas pessoas que estão ali, que vão receber a tua palavra. Dá-nos uma semana de bênção na tua presença e que possamos, ó Deus, exercitar a busca da santificação e a começar pelo perdão, Senhor. Que o Senhor nos ajude a fazer isso, porque por nós mesmos, ó Deus, é impossível que façamos isso. Mas a semelhança do Senhor, que sofrendo as nossas dores, ainda assim, rogou por nós, que o Senhor nos ajude a fazer isso, ó Deus, rogando pelos nossos irmãos e perdoando a cada um também. Muito obrigada, Deus querido, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o grande e poderoso Deus que tem nos abençoado e por isso nós rendemos as nossas vidas ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe e abençoe a tua casa, e abençoe toda a obra de tuas mãos, e abençoe os teus relacionamentos. O Senhor te proteja do que é mal, e te faça crescer na graça dEle. Ouça e responda as tuas orações, aceite o teu louvor. O Senhor nosso Deus te abençoe, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido, e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.
os abençoe. Deus os abençoe.